Olá! No programa de hoje, nosso assunto é a crise política, marcada pelo conflito entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, pela queda de popularidade do presidente e agora turbinada pela mobilização de bolsonaristas para o 7 de setembro. Eu vou conversar com a cientista política e pesquisadora Carolina Botelho. Carolina é pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública, do IESP, UERJ, e também do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Carolina, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Muito obrigada a você pelo convite, Lívia. Prazer estar aqui. Carolina, o Brasil assiste uma crise sem precedentes nas últimas décadas, né? Uma crise política. Mais recentemente, a gente não tem nada parecido. O que você considera como motor? Nós temos vários elementos, né, que compõem essa crise nos últimos anos, mas o que você considera o motor dela? Bom, é verdade que a gente tem vivido crises sucessivas, né, não só na política, mas na economia nos últimos anos, mas eu diria que nos últimos 2 anos, desde as eleições de 2018, ela ganhou uma forma diferente, né? Havia um conteúdo político e econômico no cenário brasileiro, mas desde a eleição do último presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente inseriu nesse cenário uma grave crise de institucionalidade, né? O terreno e o cenário político ele passou a se tornar um ambiente mais árido, né, para opositores e para partidos que não comungam e não estão na base ou no apoio ao presidente da República. Então, eu diria que aquele terreno já contaminado, tanto pelas questões econômicas e políticas que vinha já há uma década, pelo menos, né, ele foi obrigado a conviver com um panorama mais difícil ainda, né, no qual o chefe do executivo ele vive em eterna beligerância com os partidos de oposição, ou partidos com os quais ele não quer dialogar e não tem como base de apoio. Isso acaba piorando o cenário que já estava ruim, já estava atrapalhado, e cria uma série de problemas de funcionamento dessa institucionalidade e de tentar encontrar caminhos, né, para sair dessa crise. Então, eu creio que a postura mais bélica e agressiva e violenta com que o chefe do executivo tem lidado com as questões do dia a dia das instituições tem tornado o nosso cenário pior, né? Um ambiente pior para soluções, para apresentar soluções. Nesse sentido, assim, ganha destaque aí o conflito entre o Supremo e o presidente, porque o presidente tinha não só o Supremo, mas o TSE também, não é? O presidente adotou um caminho de confronto e as instituições e os tribunais tomaram a decisão de responder, não é? No meio disso aí, tem inquéritos, tem um pedido de impeachment do relator dos inquéritos, que é o ministro Alexandre de Moraes, o pedido de impeachment feito pelo presidente. Esse caldo, né, o quanto ele é preocupante do ponto de vista de um agravamento de uma crise, né, porque essa falta, esse problema entre as instituições e a falta de institucionalidade em muitos momentos não é novidade. Agora, esse momento específico, você considera mais grave? Considero mais grave, e todos esses exemplos que você deu, Viviane, eles são assim, efeitos, causas do que tem sido promovido nesses últimos 2 anos. A gente tem que entender que não foi só com o STF ou o TSE que esse embate se tornou mais vigoroso. A gente já está acompanhando a cena política, ou pelo menos a relação do executivo com os outros poderes republicanos,
ele vem em confronto com todos eles que, de alguma forma, tentam impor algum tipo de limite, né? Então, a gente já viu isso com o Congresso, a gente já viu com chefes do Congresso, a gente viu com lideranças políticas que não estão na base de apoio dele, a gente viu com governadores, a gente viu com o STF, tem visto novamente, e agora com o TSE, né? Então, mas isso também tem a ver com uma determinada fragilidade de implementação de agenda por parte desse executivo, do presidente, e uma fragilidade na governabilidade dele mesmo. Ele sabe que é um presidente hoje que tem uma popularidade mais baixa, em função da crise que ele entre os poderes e entre as instituições que ele promove diariamente, mas também como efeito da inação dele diante de um outro cenário que foi colocado nesses últimos anos que não era previsto, que é a questão da pandemia, né? Então, assim, a pandemia agravou ainda mais todas as condições que já não estavam boas. E ele não foi capaz de dialogar com nenhum dos setores com vias à solução. Então, hoje a gente tem um país com uma grave crise de desemprego, com uma crise sanitária sem precedentes, comparativamente ao restante do mundo, e a gente pode fazer inúmeras comparações aqui, e a gente tem um governo, um chefe do executivo que simplesmente deu as costas para as soluções e para a tentativa de soluções junto com os entes federativos, junto com o Supremo, junto com o Congresso, e partiu cada vez mais para um ataque frontal a esses poderes e essas instituições da política. De um lado, a gente vê uma agressividade aumentando cada vez mais, por outro, essa agressividade que não para, que não cede em nenhum momento, ela demonstra uma fragilidade desse próprio executivo de se manter no governo, né? Então, ele precisa da agressividade para alertar uma base de apoio que ele tem desde as eleições, né, que ainda está muito ligada a ele, para mostrar que ele ainda tem a mesma pauta das eleições, se colocar presente, manter essa base coesa, mas, ao mesmo tempo, ele não apresenta nenhuma outra solução para o outro grupo, né? É um grupo que cada vez mais aumenta, que é de oposição a ele. O que se percebe, não é, e que os analistas têm apontado, é que Bolsonaro trabalha incessantemente, não só pela sua sobrevivência política, mas pela sua reeleição em 2022. A tentativa de manter essa base aí sustentada, não é, que gira em torno de 25%, 30%, não é pouca coisa, não é? Não pode ser considerado pouco, mas ele tem também uma rejeição crescente, né? Mas o fato é que, dentro desse cenário, há um entendimento, inclusive dentro do próprio governo e de alguns economistas, de que a saída para eles pode ser, né, para buscar se viabilizar eleitoralmente, de uma forma democrática dentro do jogo, em 2022, se a economia andar, né? Essa é uma condição. Como é que você entende essa leitura, não é? E as contradições que podem residir nela, né? Já que nós temos aí uma situação de conflito que costuma atrapalhar a economia. Eu queria fazer só um adendo à questão da base dele, que de fato é uma base grande, mas ela tem se deteriorado especialmente de dezembro para cá, no momento que você para de pagar a primeira vez o auxílio emergencial, né? Então, se a gente for fazer um retrospecto, um histórico disso, a gente vê que em abril ele teve, no início da pandemia, uma queda muito grande, que por conta das questões sanitárias que foram colocadas, né, de uma hora para outra, mas também a saída do Sérgio Moro e outras características, e a gente percebe que quando o auxílio emergencial é aprovado no Congresso, né, por mobilização dos próprios legisladores, ele acaba capitalizando uma popularidade que nem ele previa. E essa popularidade ela foi crescendo, uma aprovação do governo, até dezembro, quando houve a última parcela.
Depois dessa última parcela, a gente teve um intervalo para retornar a pagar, que foi há pouco. Nisso, a gente teve uma queda brusca da popularidade presidencial e da aprovação do governo, que estava diante de uma questão de falta de renda por grande parte da população, de desemprego crescente, né? Uma crise econômica grande, a inflação subindo, já estava se mostrando esse quadro, e uma quantidade de mortes muito descontrolada. Então, eu diria que hoje, Vivian, a gente vê uma base consolidada com o bolsonarismo em torno de 20% a 25%. Mas eu concordo com você que, mesmo assim, um quarto da população ainda apoiar um governo com essas características é preocupante. Mas a gente tem que pensar no seguinte: o Bolsonaro, o tempo todo, ele trabalhou para manter a base dele coesa. Tá? Essa base provavelmente vai ficar oscilando nesses números até as eleições. Tá? A minha avaliação é uma questão mais de você dar a leitura dos dados, mas também tem uma questão intuitiva de você se perguntar, bom, se depois de tanta coisa não saíram, por que sairia numa outra situação? Né? Pode sair com um efeito econômico, como você está dizendo aí. Ao mesmo tempo, ele pode crescer proporcionalmente se a economia voltar a rodar. Só que ele está vindo de um patamar econômico muito baixo, muito deteriorado. Alguns ganhos eu até acredito que possam haver, né? Mas no sentido dele, já captou que se você pegar determinadas políticas públicas para jogar em grupos muito específicos, do tipo auxílio emergencial, aumento do Bolsa Família, ele vai tentar cooptar os grupos de novo, né? Ele está fazendo isso, esse dever de casa ele vai fazer. Ao mesmo tempo, ele é chefe do executivo brasileiro e é presidente da República, portanto, ele tem recurso de caneta, como ele gosta de dizer, para conseguir transferir orçamentos e mirar em políticas com fins totalmente eleitoreiros, né? Então, essa é uma preocupação. Quando você soma esse grupo que ele pode cooptar com os 20%, 25% que já estão consolidados, esse cálculo leva ele provavelmente a um segundo turno. É esse cálculo que ele está fazendo. Só que eu não acredito nas condições que a gente tem hoje, econômicas, de que o salto vai ser suficiente para mitigar a deterioração que a população está vivendo no que diz respeito ao desemprego, à falta de renda, à fome, miséria, todas essas questões que estão crescendo. E quando digamos que esses recursos sejam jogados nesses grupos para mitigar esses efeitos deletérios da economia, ele vai entrar, de certa forma, de formas desiguais. Então, não vai igual para todos os grupos que precisam. Então, para ele conseguir cooptar toda uma base que dê uma sustentação a um apoio forte a ele vai ter que jogar muito dinheiro, o que também coloca ele em oposição a uma outra parte da base dele que está ligada mais às elites financeiras e econômicas, que estão de olho na inflação, na taxa de juros, no câmbio, na bolsa. Então, assim, ele vai se ver num momento em que, assim, ou ele vai jogar para cá ou vai jogar para lá. Em algum grupo ele vai perder. Ele vai fazer um cálculo. O Brasil já é em si, já cria essa contradição. Já cria isso. Não só a extensão dele, mas o aumento do Bolsa Família também já cria um desajuste fiscal para esses grupos da elite financeira e econômica que já estão colocando de alerta. Não à toa, nos últimos meses, a gente tem visto grupos que até então não tinham se contraposto a Bolsonaro fazerem cartas, membros da elite do mercado financeiro falando que a gente está colapsando, que a gente está entrando em crises sérias. Então, assim, ele está medindo os seus custos, onde ele pode perder menos para manter o vigor para o segundo turno. Agora, de fato, o presidente tem há um ano garantido o apoio do Centrão, né? E o bloco, antes que era satanizado pelo bolsonarismo e tal, que é definido pelo seu pragmatismo, é o que dá condição à pauta, à agenda bolsonarista funcionar no Congresso. Mesmo assim, enfrenta dificuldades. Nós estamos vendo a agenda do governo com dificuldades. Até que ponto, né? O Lula falou recentemente que esse casamento não dura muito,
né, se referindo ao Centrão, aos partidos que compõem o Centrão, e especialmente o PP, partido que está sendo cortejado de forma bastante incisiva pelo presidente. Enfim, ele, claro, tem uma análise interessada, mas o quanto esse apoio do Centrão dura, não é? O quanto ele sobrevive a essa crise cada vez mais crescente. Lembrando que nós tivemos demonstrações recentes de lideranças importantes do Centrão, como Ciro Nogueira, que é o ministro, e o presidente da casa, Arthur Lira, sendo expostos, né, publicamente por terem anunciado que iam intermediar, ou que conseguiram um acordo com o presidente para ele recuar, e, de fato, isso não aconteceu. Então, até quando o Centrão sobrevive com o presidente? Essa é a grande leitura, né? O Lula fez uma leitura correta, ainda que interessada, concordo com você, mas de que há uma leitura já que tem as pessoas convergem para ela, né? Que é do que o Centrão participou de todos os governos da Nova República até aqui, e ele, no momento que aquele governo começar a impor algum custo, né, político a ele, de reeleição ou de vagas no Congresso numa eleição próxima, ele desembarca, né? Até então, ele vai criando seus mecanismos lá de defesa e se mantendo no governo. Mas o que você também falou sobre a neumonização dele é correto. O Bolsonaro foi eleito numa onda que, na verdade, eu chamo até um mosaico, né, de interesses, e um deles era a questão de você demonizar e sugar ao máximo aquele cenário de antipolítica que se vivia. De forma contraditória, ele sempre foi um player desse Centrão, né? Os partidos pelos quais ele passou são partidos do Centrão, mas ele precisou criar esse personagem da antipolítica para ganhar votos em 2018. Mas, uma vez no governo, no primeiro ano, ele preferiu não deixou de ter partido, brigou com o partido que ele estava, e, ao mesmo tempo, tentou manter o personagem da antipolítica vivo, para aquela base que a gente já conversou, e dizer que eu não precisava fazer aliança com os partidos, né, que ele faria com as bancadas. Deu muito errado, não faltou alerta dos especialistas, mas no momento em que ele começou a ficar muito frágil, que foi em dezembro, a gente já falou aqui também, no final do auxílio emergencial, da primeira parcela, né, daqueles primeiros grupos de pessoas que receberam, e junto com a quantidade de mortes que vinham, a popularidade aumentando, desabando, ele teve que usar o recurso que a Nova República usa, que é pegar esses grupos mais fisiológicos de partidos para dar apoio congressual a ele, né? Ele perdeu muita coisa de votações no Congresso e, na situação em que ele via de popularidade muito vulnerável, se ele não tivesse o apoio desse grupo, ele poderia sofrer um impeachment, como ainda pode, né? A barganha hoje é em torno de como ele se sustenta no poder a despeito de tudo que aconteceu. Mas quando é que o Centrão sai? Voltando, repetindo até a resposta, ele sai quando ele achar que esse custo Bolsonaro é maior do que o ganho dele nessas próximas eleições, o que vai afetar negativamente as eleições deles, dos cargos, enfim, do que eles podem conquistar. Eu já vi até essa semana, eu li no jornal, aí sempre falam em off, um líder do Centrão falando que antes do dia 2 de abril, que seria o limite para ficar ou não o governo no período pré-eleitoral, seria o limite para eles desembarcarem. Então, assim, eles vão ficar no máximo até lá. Depois disso, aí eles vão fazer coligação com aquela liderança política com a qual ele vai ter mais vantagens econômicas e políticas, né? Isso, então, essa data tem a ver com o calendário eleitoral. Um calendário eleitoral. Então, assim, até lá, não essa liderança que eu não sei quem é, mas eu até concordo com ela, dificilmente ele vai sair, a não ser que tenha, para além do que a gente está vendo, problemas mais sérios, assim, eu não consigo imaginar mais o sério que a gente possa ter até lá, tomara que não.
mas eu imagino que ele vai usar até o último segundo, né? Esse grupo, né? Essa geleia aí de partidos vai segurar o apoio dele até o último segundo para usar todo e qualquer recurso que eles tenham disponíveis, né? Como, por exemplo, manter as tais emendas secretas do orçamento. Manter as emendas secretas e tentar barganhar cargos e recursos do orçamento para jogar nas suas bases. Afinal de contas, ano que vem a gente tem eleições para deputados federais novamente, né? Eles vão precisar também desses recursos e eles estão de olho nisso. Uhum. Agora, o 7 de setembro, você disse que não espera que aconteça mais nada pior do que já aconteceu, ou mais grave do que já aconteceu, mas, de fato, 7 de setembro vem aí cercado de muita expectativa, não é? Bolsonaro está estimulando essas manifestações, que tem como foco central os ataques ao Supremo Tribunal Federal, e pelo menos é o que está sendo dito nas redes bolsonaristas, né? E diz que vai participar, né? Que vai discursar e tal. Qual que é a sua impressão desse movimento? Você acha que vai ser mais do mesmo ou pode realmente surpreender em relação a esse agravamento, né, que nós estamos falando? Olha, a questão, assim, não é surpreender. A questão é agravar mais o quadro institucional que a gente conversava no início. De fato, é gravíssimo, porque quando a gente vai fazendo a leitura dos grupos que estão se articulando, ou pelo menos das falas, ou das lideranças que vêm a público chamar para essa manifestação, esse movimento, sei lá como é que eles dizem, são palavras muito preocupantes, porque colocam em xeque a legitimidade de poderes da República, né? Então, assim, um lado dessa história é aquilo que a gente conversou sobre ele manter essa base bolsonarista coesa, tá? Ele precisa dar essas agitações, esse tipo de presente a elas. Por outro lado, a gente vê uma base muito enfurecida, barulhenta, que está cada vez mais se isolando e colocando assim à prova pelos poderes da República. Né? Quando a gente pega um governador de São Paulo que afasta um PM, né, que estava insuflando seus comandantes subordinados, aí uma manifestação como essa de cunho contra o STF ou os poderes, isso é uma coisa importante. Por outro lado, a gente vê lideranças tentando financiar e insuflar parcela da população, aí a Brasília fazer discurso contra o Supremo Tribunal Federal, né? Numa maneira de constranger mesmo o poder. Então, assim, é alarmante, é preocupante, eu não consigo prever se vai ser muito ruim ou mais do mesmo dessas manifestações que a gente já está se acostumando e não deveria ver, mas, ao mesmo tempo, é num momento muito ruim, com uma pauta péssima e ainda mais com a presença, novamente, do presidente da República, né? Numa manifestação que coloca em xeque o poder do Supremo Tribunal Federal e alimenta essas lideranças a agirem da forma como queiram contra esses poderes. Se a gente voltar um ano, em abril, no início de 2020, no início da pandemia, foi feita acho que foi em abril, pelo menos perto dali, uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, onde ele pregou claramente, francamente, atos, né, e desordem contra os poderes da República. Eu estou vendo não só uma repetição, mas um agravamento dessa situação, que também mostra uma determinada fragilidade, porque se for ver bem, a maneira como ele tem para se comunicar agora, ele não tem o que apresentar, ele não tem projeto, ele não tem agenda, ele está vendo que o Brasil, enquanto sociedade, o país está afundando, ele não vai melhorar, ele não foi preparado para isso, né? Toda a produção legislativa, a atuação dele no Congresso mostra quão desprezível ele foi como servidor público, então, assim, ele não vai ter o que apresentar. O que ele pode apresentar é tentar atiçar mais a base eleitoral dele.
e como os outros poderes estão botando um determinado limite a essas pautas dele, ele, ao invés de recuar e negociar, ele dobra a aposta para manter esses grupos unidos a ele. Então, assim, tem um lado que é racional e tem um lado que, se ele voltasse um pouco atrás, recuasse, talvez a gente voltasse numa situação mais normal, né, do ponto de vista republicano. Mas eu acho que não é a intenção dele, acho que a intenção dele tem uma vocação aí de confrontamento às instituições, e que ele já mostrou ao longo da carreira toda dele, e ele está levando ao cabo, né? Como é que vai ser 7 de setembro? Eu acho que vai ser confuso, e eu acho que também depende de como as forças, as autoridades públicas, as instituições políticas públicas, elas confrontem nesse processo até lá. Porque, assim, esperar chegar a 7 de setembro para corrigir na rua, eu acho que vai ser um problema sério. Eu acho que tem que afastar mesmo quem tiver que ser afastado, tem que abrir inquérito contra quem está brigando contra as instituições, os poderes. Então, assim, esse processo aí tem que ser feito, muito bem feito pelas instituições públicas. Agora, eu só queria adicionar um elemento aí, que é uma pesquisa do IESP, né? Onde você é pesquisadora, que indica que nem todo bolsonarista defende golpe ou intervenção militar, né? Eu achei muito interessante quando eu vi essa pesquisa, porque ela traz um dado novo, assim, pelo contrário, a maioria não defende, não é? Como é que você interpreta essa pesquisa e o quanto isso pode ser, digamos, deter um pouco essa escalada, né? Eu não vi a pesquisa, mas eu entendo, já é algo que se discute. Primeiro, tem a seguinte questão que é importante que você chamar a atenção. Nem todo mundo do bolsonarismo é pró-golpe militar ou golpe de Estado, tá? Digamos que há uma parcela da população, durante muitos anos, antes mesmo do Bolsonaro ser presidente, que tem valores mais, digamos, reacionários, né? Que vamos ter intervenção militar, vamos, sei lá, enfim, pautas muito mais conservadoras do que a média da população. Isso sempre teve e vai ter. Digamos que ele conseguiu juntar outros grupos conservadores aos superconservadores e cria esse bloco de 25% hoje, né, que a gente está vendo resistir durante tanto tempo. Só que tem uma questão aí que, por mais que nem todos queiram golpes militares ou seja tão conservadores como a gente imagina ou a gente pensa o bolsonarismo, tem uma questão que é o que eles veem como democracia, o significado da democracia, das liberdades, do que é o liberalismo político, o que é uma república. Eu desconfio que muitos deles não saibam exatamente o que eles estão falando. Então, assim, quando eles falam, eu quero invadir o Supremo porque lá tem a ditadura da toga, ele está dizendo o seguinte, quem são os ditadores são os poderes estabelecidos. Então, o bolsonarismo viria para uma recomposição dessa estrutura ditatorial na cabeça deles. São todos os bolsonaristas assim? Não, concordo, eu acho que é uma parcela muito desinformada, que aceita muito, de maneira muito aberta, qualquer tipo de diálogo que o presidente faça com elas, e que tem alguma limitação mesmo de conhecimento para entender como é que essas estruturas da democracia elas se compõem. Mas, assim, é um grupo também com o qual a gente não vai ter muita discussão, né? O positivo dessa história é que eu não acho que ele chega aos 25% que a gente vê com regularidade consolidado no apoio ao presidente. Esse grupo de 25% não é igual. Ele tem, como no início das eleições, ele compõe um mosaico de pessoas e de interesses e de valores que, no final das contas, de classes sociais, a gente já está vendo que alguns grupos estão mais resistentes do que outros. Antes você tinha um grupo mais rico, você tinha pessoas de cidades, de grandes cidades, como São Paulo, Rio e outras capitais. Agora a gente já está vendo que é um fenômeno mais do interior, com uma renda
mais ou menos cortada, com uma escolaridade fundamental à média, homens evangélicos, enfim, a gente já vê um perfil, aquilo que a gente não sabia exatamente como é que era, a gente já consegue ver um perfil. Dentro desse perfil, a gente também pode segmentar grupos, e eu acho que esse que é o interessante. Essa maioria, que tem desconhecimento sobre as formas da democracia ou da liberdade, ela não é a maioria, inclusive, no bolsonarismo. Mas isso não quer dizer que não sejam agressivas, violentas, dispostas a fazer valer seus interesses da maneira como quiserem. Tá? Agora, vai ter muita adesão? Vai ter esse grupo que a gente sabe que vai aderir. Agora, todos neles vão ser violentos na rua? Não sabemos. Espero que não. Eu acho que o problema não está nem neles, o problema são grupos das instituições mesmo sociais, como polícias, como oficiais da reserva, sei lá, não sei, pessoas que tenham outras formas de organização que estejam presentes nesses grupos para cometer qualquer tipo de maluquice no dia 7 de setembro. Meu medo é mais isso. Agora, só para a gente fechar a nossa conversa, que o nosso tempo está acabando, CPI da pandemia, o quanto pode influenciar não é, esse grupo ou não influencia mais? Que peso tem a pandemia nessa história, a CPI da pandemia nessa história toda, né? Até levando em conta, considerando que nós estamos ainda há mais de ano das eleições presidenciais. Eu sou do grupo que acha que a CPI promoveu um debate fundamental, que as CPIs servem para isso, algumas dão certo, algumas dão errado, mas isso depende muito de como está a base de apoio do presidente. Em geral, quando tem uma base menor, elas dão mais certo. Eu creio que ela criou uma agenda para discutir a pandemia inédita, ela colocou na agenda pública como uma coisa urgente, ela alertou grupos, e não à toa que desde que a CPI foi implantada, obviamente junto com outros fatores, mas ela foi uma importante variável para desembarque de grupos do apoio ao Bolsonaro. Isso a gente vê. Mas aquele grupo, o núcleo duro dele, que a gente diz do bolsonarismo raiz, eu acho que qualquer coisa que seja colocada lá é insuficiente para fazer esses grupos desembarcarem. Eu acho que eles estão com ele por N motivos, e não vai ser as evidências da classe política que eles acham que só bandido vai convencer, não é a mídia ou a imprensa, né, mainstream, que eles acham também que estão associadas a esses políticos, não vão convencer. Então, assim, Bolsonaro conseguiu criar e construir um canal de desinformação muito bem sucedido com uma parcela da população que eu acho que vai continuar desacreditando as outras instituições até o final, que vai oscilar, voltando a falar, entre esses 20% e 25%, em alguns graus, em algumas pautas, mas sobre a pandemia eu acho que isso aí é tempo perdido tentar convencer. O que a gente tem que fazer com esse material da pandemia, que é uma biblioteca de informações disponíveis para a sociedade, é convencer o grupo que está já em oposição ao bolsonarismo, que era menor e tem crescido consistentemente nas pesquisas, né? A oposição a ele já representa uma parcela muito maior do que o apoio, e quando a gente vai fazer os monitoramentos de segundo turno, ele perde para todos os candidatos nas eleições. É claro que as eleições estão longe, mas a taxa de desaprovação... Todos os candidatos? Todas as lideranças que a gente tem monitorado, do tipo Lula, Ciro, enfim, vamos ver os outros, o próprio Dória, enfim, a gente vai monitorando candidatos com os perfis de maior liderança, que estejam mais na agenda pública, ele tem perdido. A última pesquisa IPESP mostrou isso. Também tem mostrado que há uma desaprovação grande do governo dele, e isso é uma variável que se a gente quiser monitorar até as eleições, ela é mais importante, até do que os candidatos, porque os candidatos podem mudar, inclusive podem desistir, né? Agora, quando você vê a aprovação e desaprovação do governo aumentando, a gente está mostrando, por N fatores, que a população, na sua maioria, não está querendo esse governo. E é isso, por isso que ele está tão preocupado e, francamente, assim, violento,
para tentar se manter, de certa forma, coeso até o segundo turno das eleições. Isso que você está chamando de violento, né? Essa violência, pode sabotar, afinal, as eleições de 22? Pode haver um arranjo, um desarranjo institucional tamanho que sabote as eleições? A tentativa foi essa o tempo todo, desde o primeiro dia que ele entrou. Tem aumentado, mas eu acho que nos últimos meses a gente começou a ver respostas das instituições políticas. A CPI é uma delas, o STF é outro, o TSE foi outra, com a questão do voto impresso, mas todo o trabalho tem sido para tirar o crédito dessas instituições, para criar um ambiente favorável para romper com a institucionalidade, caso ele perca, e provavelmente deve ocorrer isso. Então, só que eu acho que a gente também pode ter uma jovem democracia, mas é uma democracia já com determinadas forças. Eu não creio que vai ser suficiente para a gente ter um rompimento drástico institucional. Eu acho que essa frente dos governadores é de uma importância sem igual, porque cada federação agora se coloca contra, ou pelo menos a maioria dos governadores, o que, por sua vez, se comunica com os prefeitos dos municípios desses estados, né? Então, a gente tem um cordão federativo, a gente tem o STF, a gente tem o TSE, a gente tem parte do Ministério Público, sem contar a PGR, que está, de certa forma, atuando. Então, a gente vê movimentos falando, olha, a imprensa, a sociedade civil, né? Todos eles estão se colocando e já perceberam qual é a intenção. E essa por mais que seja assustador para a gente, né, que nos últimos 30 anos não estava vivendo mais esse fantasma do autoritarismo, ao mesmo tempo eles colocam na agenda pública que isso é o que a gente tem que brigar agora, até o final. Então, as pessoas estão em alerta e as instituições, na sua maioria, também. Foi bem lembrado, você mencionou os governadores que tiveram um encontro, né, ontem, e governadores e prefeitos melhoraram sua popularidade, né? Isso está relacionado, né? Tá tudo dentro da mesma cesta, não é? E está relacionada também com que a liderança no combate à pandemia, em razão da falta e da total omissão do governo federal em relação a ela. Lembrar também que o próprio Congresso, nas avaliações, nas suas pesquisas, mostram uma diminuição na queda, assim, não cresceram tanto em popularidade, mas melhorou quando a gente compara com anos da antipolítica, né? Então, isso é muito bom. Isso fortalece nas pessoas a sensação de que os poderes, de certa forma, estão agindo contra qualquer tipo de intenção golpista ou de rompimento drástico e autoritário, que está sendo produzido diariamente, não tem dúvida. Sabendo que está mais frágil, sabendo que vai perder as eleições no cenário que a gente está vivendo, a tendência do presidente, por vocação e por uma série de outras coisas, é se manter mais agressivo às regras do jogo. E esses poderes, essas instituições políticas e públicas estão alertas e estão falando, olha, assim não vai. Carolina, foi um prazer conversar com você, viu? Obrigada foi um prazer por participar do programa, foi enriquecedor. Muito obrigada, fico à disposição, espero ter ajudado mesmo na pauta de vocês, e quando quiser, estarei aqui. Vamos contar com isso. Tá bom. Tudo de bom, Vivian. Para você também. Eu conversei com a cientista política Carolina Botelho, ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública do IESP, UERJ, e do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós falamos aqui desse momento de crise política muito aguda e que envolve aí o conflito entre o presidente e o Supremo e o TSE, a queda de popularidade dele e também esse movimento, essa mobilização bolsonarista que trabalha aí para se reunir nas ruas no 7 de setembro, enfim, tem uma mobilização, e falamos especialmente sobre essa questão da popularidade, que é, digamos, uma pedra de toque importante
para o comportamento do presidente da República. A gente fica por aqui, até a próxima.